bem com vocês? Eu espero de coração que esteja todo mundo bem, todo mundo quietinho dentro de casa, viu? Quarentena. Quarentena é ficar dentro de casa, não é ficar sem estudar. E é por isso que a gente está aqui, né? O colégio está se reinventando para a gente continuar a trabalhar os conteúdos. Então vocês estarão em casa sim e a gente vai dar um jeito de chegar até dentro da casa de vocês. Então é novo para vocês, é novo para a gente também, né? Então são as minhas primeiras aulas, eu acredito que as próximas ficarão melhor, mas eu tentei separar de um jeito que ficasse visual para vocês também. Além de ter a minha explicação, ter também algo para vocês acompanharem. Então, primeiramente, é extremamente importante que você esteja com o seu bloco de língua portuguesa em mãos e o caderno de redação. Como isso é um vídeo, vocês vão poder parar. Então, nesse momento, talvez você pare e vai lá buscar, tá? Precisa estar com ele em mãos, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Teve dúvidas? Vocês vão ter esse recurso também. Paro, volto. Mesmo assim não entendeu? A gente vai ter um canal de comunicação que teve dúvidas. Vocês vão poder mandar essas dúvidas depois por e-mail. A gente vai se conversando. Tudo vai ser centralizado no e-mail do colégio. Então vocês enviam para o colégio e vai chegar até a mim. E aí eu já adianto também o seguinte, que toda a aula vai ficar uma tarefa. Então vocês terão que produzir um texto. A nossa aula de redação é a aula de escrever, tá bom? Então eu vou explicar aqui o que a apostila pede e depois eu fiz uma revisão sobre notícia, que é algo que a gente já viu em sala de aula, nós lemos na apostila, eu passei na lousa, vocês fizeram uma prova e mesmo assim tem aluno que ainda não fez o ideal. Então a gente vai ter um tempo para reformular essa notícia, escrevê-la novamente, seguindo o passo a passo que eu vou apresentar aqui agora. Antes disso, eu só preciso explicar uma coisa para vocês. Eu saí do colégio na semana passada, vim para casa e não trouxe o material. Então eu não vou conseguir falar para você agora qual é a página exata que dá o conteúdo. Mas eu estou aqui no computador com o conteúdo online e aí vocês vão ver que é exatamente o mesmo da apostila. É fácil você localizar. Só você encontrar lá o quadro da última aula que a gente analisou, logo abaixo tem o que é para ser feito. Quer ver? Vem cá para vocês verem. Olha só, na aula passada, a gente corrigiu a tarefa, que foram essas questões, né? Discutimos sobre e depois a gente fez uma análise aí da diferença de notícia e reportagem. Até um aluno leu a parte da notícia, a outra leu da reportagem e a gente foi analisando e vendo qual era a diferença, tá bom? E aí o que agora a gente vai fazer? A apostila vai pedir isso para vocês. Então, ó, como eu falei, eu não tenho o número da página aqui, mas está logo abaixo do quadro. Então, o que você vai ter que fazer? Pense em uma notícia que você gostaria de dar aos seus colegas de classe. Algo que aconteceu recentemente na classe, na escola, na cidade, no Brasil ou no mundo e que afeta a vida de vocês. Né? Então, se a gente for pensar aqui, professora, posso falar do coronavírus? Pode falar do coronavírus. Hoje, né, inclusive, a gente tem uma matéria muito atual que vai percorrer aí, né, nos noticiários, que foi, eles adiaram os Jogos Olímpicos. Então, eu posso trabalhar sobre isso? Pode. Eu posso trabalhar sobre as empresas que estão ajudando a produção de máscara para o coronavírus? Pode. Você pode pegar o assunto que você quiser, tá bom? Sua notícia, né, e os colegas irão compor um jornal. Então, esse jornal, a gente não vai conseguir conciliar todas as notícias, pelo menos agora, e trabalhar juntas. Cada um vai fazer o seu individual, mas é importante que vocês façam. E aí tem o planejamento aqui. Selecione o fato que será o assunto principal do seu texto, ou seja, a minha notícia vai ser sobre o quê? Aqui eu vou delimitar o tema. Redija um título à sua notícia. Lembrando de despertar o interesse do leitor e informar sobre o que se trata o texto, usar poucas palavras. Eu vou fazer um resumo sobre isso aqui. Então, só pense que vocês têm que ter um título, né? Que é a manchete. Indique as informações que serão apresentadas na abertura. Lembra que a abertura deve manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o final. E o que vai ter no meu primeiro parágrafo, então, que é conhecido como lead? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando. Indique os detalhes que você irá relatar no trecho intermediário. Selecione os detalhes que interessam ao leitor e ajude a manter. Então, isso aqui é o planejamento, né? O fecho, ó, vocês têm que fazer um final interessante,
como a gente sempre faz em sala de aula, planejamento, e redija o texto de acordo com o que você planejou. Por isso que eu falei que vocês têm que estar com o caderno de redação, que aí vocês vão produzir no caderno. Eu quero que vocês façam à mão, escrevam e depois vão digitalizar isso para me enviar. Né? Hoje em dia isso é fácil, você vai tirar uma foto com o celular e envia. Tá? Eu quero que vocês treinem à mão, a gente precisa treinar as letras, organizar direitinho. Se a gente for fazer tudo digitalizado, quando tudo isso passar e a gente voltar para a sala de aula, na sala de aula não é digital. Em prova de vestibular não é digital. Então a gente vai treinar a escrita, tá? Eu quero escrito na letra cursiva e a letra de vocês. E aí, então, isso é a tarefa. Lembra que eu falei? Toda aula tem uma tarefinha aí. Então, vocês vão ter que fazer um texto. Para a gente produzir esse texto, que é o que pede aqui, ó, redige o texto seguinte que você planejou, eu separei agora uma revisão para a gente poder ver o passo a passo do que vocês terão que fazer. Então, olha só. Eu dei uma resumida aqui na notícia e reportagem. Resumida porque nós lemos isso em sala de aula, mas é importante sempre estar revendo. Então, olha só. Eu fiz um resumo do quadro. Então, o que está aqui é bem próximo do que está na apostila, mas acho que vale a pena a gente passar por ele brevemente, né? Então, olha só. Notícia. Vocês vão produzir agora uma notícia. A gente só está vendo a diferença dela para a reportagem. Mas o que o bloco está pedindo? Notícia. Então, a notícia, ela aconteceu na véspera ou no dia. Ela é algo recente, é algo novo, ela tem data de validade. Enquanto a reportagem, não necessariamente, né? Ela vai ser mais completa, ela pode ser uma reportagem de algo que já se encerrou, mas a gente vai trabalhar com notícia. Então, algo novo. Tem uma atualidade imediata e se desatualiza qualquer acréscimo novo relacionado ao fato. Vamos pegar o exemplo do coronavírus aqui. Infelizmente, os números não param de subir, né? Então, a gente sabe que a notícia que está hoje, amanhã já vai estar velha, porque amanhã vai ter uma notícia com dado novo, né? Enquanto a reportagem tem uma duração maior do que a notícia. Embora se desatualize também, quando a situação geral muda, mas ela ainda dura um pouco mais do que a notícia, tá? A princípio, deve informar de maneira mais neutra possível, não coloque ponto de vista aqui, tá? Você acha um absurdo tudo que está acontecendo ou você é favorável? Seja neutro, sem tentar influenciar o leitor ou o espectador. No entanto, a seleção de detalhes e a maneira de relatá-lo pode influenciar sim o leitor, a partir do pensamento dele, mas não é um artigo de opinião, você não vai colocar sua opinião aqui, tá? O redator da notícia não deixa explícita a sua opinião, é o que eu acabei de falar. E geralmente seu nome não é mencionado. Então, isso na notícia. A reportagem vai vir sim com opinião e o repórter ali, né, o jornalista, ele vai assinar. Em geral, é um texto breve, então a notícia ela não se estende muito. Lembra que na sala de aula nós lemos a notícia dos meninos que ficaram presos na caverna da Tailândia? Ela era algo simples e na última aula a gente terminou de ler a reportagem, que vinha com muito mais informações. Então, eu tenho que ter informações, mas de uma maneira mais rápida e sucinta, tá? Sobre o que ocorreu, quando, onde e as pessoas envolvidas. E a reportagem aqui é um texto mais longo, como eu já falei. Aí a gente tem a estrutura da notícia. Eu coloquei isso na lousa, mas vale, né, a lembrança, até porque a gente teve prova e teve pessoas que não fizeram desta maneira. Então, vocês vão ter a oportunidade de refazer. Título. A notícia precisa ter um título, que a gente sabe que é conhecida também como manchete. Então, vamos ver. O título precisa atrair o leitor, despertando a sua curiosidade, informar sobre o que trata o texto e utilizar poucas palavras. Então, não adianta vamos pôr coronavírus, título da notícia, o coronavírus. Isso não vende. Então, eu tenho que ter um título que vai despertar o interesse do leitor, né? O coronavírus... conseguiram um remédio que cura, né? Embora a gente saiba que isso ainda não aconteceu. Mas se isso fosse um título, as pessoas iam ter mais interesse em ler. Peraí, vamos ver que remédio é esse. Então tem que ter alguma coisa interessante, tá? Os títulos, como eu já falei, né? Eles são conhecidos como manchetes. Também, no jornal impresso, a capa do jornal é cheia de manchetes, que são os títulos das notícias, tá? Então, notícia sem título é furada, tem que ter título. E o título é a manchete. Então, tem que ser alguma coisa que vende. Vai vender o jornal e o seu texto tem que ser interessante. Abertura ou lead. Isso vai acontecer lá no primeiro parágrafo.
Então, o seu primeiro trecho, que no seu caso, o primeiro parágrafo de uma notícia, é a abertura, também conhecida como lead. Lead é um termo muito específico do jornalismo, mas está aí no bloco de vocês. É importante que vocês conheçam e saibam. Então, eu tenho uma notícia, o primeiro parágrafo eu sei que é a lead. Ela vai apresentar um resumo da notícia. Isto deve... Então, o que vai ter lá? O que aconteceu, com quem, aonde, quando e, se for o caso, por que aconteceu. A abertura deve manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o fim. Isso vai acontecer no primeiro parágrafo. Então, eu vou fazer um apanhado das principais informações, tá? E aí, eu vou para o corpo da notícia. Após a abertura da notícia, deve apresentar detalhes que informem o leitor sobre os aspectos importantes do que está sendo relatado. Quem está redigindo deve se preocupar em informar e manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o fim. Então, a gente tem que ter um corpo também interessante. Eu vou esmiuçar aqui a notícia, né? Vou trazer informações que a pessoa fala, nossa, olha isso, que interessante, eu vou compartilhar essa notícia com alguém. Então, a gente precisa manter o nível da notícia, não entregar tudo lá na lead e deixar algumas coisas importantes para cá, tá? Depois eu venho com o fecho. Por que eu deixei algumas coisas em vermelho aí no fecho? Quando eu devolvi a redação de vocês de prova, onde vocês mais perderam ponto foi na conclusão, que é o fecho. Então, vamos olhar com carinho para a conclusão, tá? A notícia é importante, ela precisa ter as 3 partes aí, começo, meio e fim. Começo, a lead, o primeiro parágrafo, uma introdução, um resumo, meio, o corpo do texto e o fim, eu tenho que finalizar. Então, o último trecho, vamos substituir aqui por parágrafo, né? O último parágrafo de uma notícia chama-se fecho. O fecho deve ser muito bem planejado e redigido para que o seu leitor fique com uma impressão marcante daquilo que leu. Se o fecho for interessante e provocar algum impacto, o leitor provavelmente vai se lembrar do texto por um bom tempo. O fecho geralmente traz um desfecho de uma história ou uma conclusão sobre tudo que foi relatado. É interessante que ele traga alguma surpresa, como uma informação importante que não foi mencionada nos trechos anteriores, pois se o fecho só trouxesse repetição do que foi lido, as pessoas não leriam o texto até o fim. De preferência, essa surpresa deve ser revelada no final. Lembra a reportagem que nós lemos em sala de aula sobre os meninos da Tailândia? Que lá no final falava sobre a religião e a fé deles e até usou, né, o exemplo de um amuleto, e alguns até falaram que achou isso bem interessante. Por quê? Era uma surpresa, era algo lá para o final que deixou essa notícia interessante, tá? Então, galerinha, acho que eu falei demais, né? Desculpa se eu fui falando assim interruptamente, diferente da aula que vocês param, perguntam e a gente vai voltando. O material é de vocês, vocês podem ir e voltar quantas vezes for necessário, mas mesmo assim, tenho dúvidas, mandem as dúvidas, tá? O que ficou acordado agora? Façam uma redação, criem uma notícia sobre algo importante, coloque lá sua manchete, que é seu título, lead, o primeiro parágrafo, um resumo, o corpo, dê detalhes e o fecho, tá bom? Então, façam isso. Para a próxima aula, provavelmente eu já vou ter corrigido esses textos que chegaram até a mim. E a gente vai falar um pouco sobre o que ficou feito, o que ficou certo, o que pode melhorar. E a gente dá o início também na reportagem, tá? Então, com a aula de hoje, a gente encerra a notícia, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar na sala de aula de novo. Até a próxima.